Olá, estudantes da primeira série do ensino médio, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou o professor Andrew e juntamente comigo está a nossa intérprete de Libras, Elisângela. E juntos nós vamos levar até você um pouquinho da geografia. E dentro do que nós temos previsto para a nossa aula de hoje, eu vou apresentar para vocês aqui os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos falar da existência do El Niño e da Laninha e explicar as causas e consequências das mudanças climáticas globais. Então, dentro dos objetivos da nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre mudanças climáticas, sobre fenômenos climáticos e ainda sobre os fenômenos El Niño e Laninha, que ocorrem nas águas do Oceano Pacífico. Porém, é importante que nós possamos definir alguns conceitos básicos aqui para a nossa aula e trazermos algumas reflexões iniciais. Acompanhe aqui na tela, ó. Quais as causas e consequências das mudanças climáticas globais? O que faz com que o clima no nosso planeta ele venha a sofrer alterações? E ainda, quais são as consequências dessas alterações climáticas que ocorrem aí no nosso planeta? É importante você refletir um pouquinho sobre isso para que a partir disso a gente possa trabalhar os conteúdos da nossa aula. E olha aqui, ó. Já trago para você a definição de mudanças climáticas, que o termo mudança climática, mudança do clima ou alteração climática refere-se à variação do clima em escala global ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo. Então nós estamos falando de uma transformação, de uma mudança nas condições climáticas, sejam elas em esfera local, regional ou podendo influenciar o mundo inteiro. E para isso, ó, estas variações dizem respeito a mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade e outros fenômenos climáticos em relação às médias históricas. Significa que essas alterações, essas mudanças climáticas, elas vão ser percebidas de forma diferente com o que acontece na média histórica. Quer dizer que, se na média histórica nós tínhamos uma determinada temperatura com uma determinada quantidade de precipitação, a partir de uma mudança climática passam a ocorrer alterações significativas na temperatura, na precipitação e em outros condicionantes do clima. E aí a gente vai perceber que estas mudanças climáticas elas podem ser resultantes de processos naturais ou decorrentes da ação humana. Quer dizer que não é apenas o ser humano o único responsável pelas alterações climáticas, sejam elas globais, regionais ou locais. Nós temos os fatores naturais também desempenhando um papel fundamental. E para isso nós podemos pensar em alguns exemplos. Como, por exemplo, o período de glaciação. Nós tivemos momentos da história do nosso planeta onde praticamente todo ele esteve congelado. E ao longo de milhares e milhares de anos ocorreu o quê? O degelo dessa superfície. E esse processo de aquecimento do nosso planeta, que resultou no derretimento de boa parte desse gelo, sendo um processo natural. Mas também existem algumas mudanças climáticas que são acentuadas pela ação humana, como, por exemplo, o aquecimento global, que a emissão de poluentes na atmosfera acaba contribuindo para o aumento da temperatura média do nosso planeta. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre mudanças climáticas, confere na tela a nossa primeira atividade. Com o passar dos anos, percebe-se que o clima da Terra está passando por mudanças. Descreva como podemos definir mudanças climáticas. Então, anote aí no seu caderno como que a gente pode definir essas mudanças climáticas, que daqui a pouquinho eu volto com uma possível resposta para você.
Muito bem, espero que você tenha realizado aí a anotação no seu caderno, por isso é importante que você sempre tenha caderno, caneta, lápis e borracha. Agora eu vou apresentar para você aqui uma possível resposta a essa questão, aonde a mudança climática diz respeito às mudanças de temperatura, pressão, nebulosidade e outros fenômenos climáticos em relação às médias históricas, e que podem ser tanto resultantes de processos naturais ou decorrentes da ação humana. Então essa é uma possível resposta que você poderia ter posto aí no seu caderno. Mas se você colocou isto escrito com outras palavras, não tem nenhum problema, pode deixar aí. Seguindo aqui com a nossa aula, nós vamos conhecer alguns dos fatores naturais que são responsáveis pelas mudanças climáticas. Acompanhe aqui, Nós temos aqui ciclo solar, a variação orbital, os impactos de meteoritos, deriva continental e também o El Niño e Laninha, como algumas das causas naturais que agora nós vamos conhecer um pouco melhor. E o primeiro que já vai aparecer para você na tela, são os ciclos solares. Quer dizer que a energia solar não chega à Terra de maneira uniforme. E o ciclo solar sendo o quê? A variação da intensidade do vento solar e do campo magnético solar, que influencia diretamente a radiação que chega à Terra. E aqui vale um detalhe muito importante para ser destacado. Sempre que estamos nos referindo ao planeta Terra, a letra deve ser maiúscula, conforme você pode ver aqui. Quando estamos falando em solo, nós temos que utilizar a letra minúscula. Porém, é importante que você saiba que o nome próprio do nosso planeta Terra deve ter a sua grafia com letra maiúscula. Voltando aqui, é importante destacar essa variação das correntes, da radiação que chega até o nosso planeta, em função dos processos naturais do Sol. E isso vai fazer com que, em determinados momentos da história do nosso planeta, tenhamos recebido uma carga maior de luz de radiação solar e, em momentos, uma carga menor, sendo este um fator natural que resulta no quê? Na alteração das condições climáticas do nosso planeta. Seguindo aqui, a variação orbital, que é a variação do movimento de órbita do planeta em relação ao Sol. E aí essa variação orbital, ela ocorre periodicamente, fazendo com que a radiação solar chegue de forma diferente em cada hemisfério terrestre de tempos em tempos. E isto sim sendo responsável por provocar as glaciações, períodos onde a temperatura acaba ficando muito baixa e períodos onde a temperatura aumenta, em função da oscilação também do eixo de inclinação terrestre em relação ao Sol. Também, outro fator de fundamental importância, conforme você pode ver aqui na tela, são os impactos dos meteoritos, que são eventos raros, mas também podem modificar o clima do nosso planeta. Impactos de grandes proporções podem modificar profundamente a biosfera e o movimento orbital do nosso planeta. Sendo assim que esses impactos de meteoritos foram inclusive responsáveis pela extinção dos dinossauros, aonde ocorreu o quê? Uma grande modificação na biosfera do nosso planeta. Ocorreu uma grande transformação na estrutura da vida e do clima do nosso planeta. Claro que a atmosfera ela é capaz de absorver pequenos fragmentos que se colidam contra o nosso planeta. Quando, por exemplo, observamos no céu uma estrela cadente, nada mais é do que um pequeno fragmento rochoso que veio do espaço e, ao adentrar a atmosfera, acabou sendo desintegrado, em função da elevada temperatura e do atrito existente entre esse fragmento e a atmosfera terrestre. Porém, em corpos celestes que apresentam proporções maiores, meteoritos de tamanhos maiores, quando se colidem contra o nosso planeta, a atmosfera não é capaz de proteger o nosso planeta, o que é capaz de resultar nessas transformações, como ocorreu em momentos da nossa história. Seguindo aqui com a nossa aula, nós também temos uma outra causa natural, que conforme você pode visualizar na tela, é a deriva continental. Deriva continental sendo o fenômeno a teoria apresentada por Alfred Wegener, que dizia que todos os continentes no passado formavam uma única porção de terra, chamada de Pangeia, e que esse megacontinente, com o passar da história do nosso planeta, ele foi se fragmentando e dando origem aos atuais continentes. E qual é a relação da deriva continental com as mudanças climáticas? É simples. Nós tivemos aí a modificação nas correntes de ar, também tivemos a modificação na movimentação
dos ventos e também a modificação do relevo e de toda a biosfera. Isso resultando no quê? Em transformações do clima do nosso planeta. E agora que a gente já conheceu algumas das causas naturais, nossa atividade na tela para você, ó. As mudanças climáticas podem ser resultado da ação do homem ou da ação da natureza. Descreva 3 causas naturais de mudanças do clima. Então comenta aí 3 causas naturais que são responsáveis pela modificação do clima. O tempo está na tela e eu aguardo você. Muito bem, vou apresentar para você aqui uma possível resposta. Acompanhe aqui. Podemos citar como causa natural o El Niño, ciclo solar, deriva continental, entre outros fatores naturais, como variação da órbita terrestre, o impacto de meteoritos também, como sendo possíveis causas naturais para a modificação do clima. Agora que a gente já falou dessas causas naturais, nós vamos nos aprofundar em 2 delas. A primeira é o El Niño. Acompanhe aqui na tela que o El Niño são alterações significativas na distribuição da temperatura da água no Oceano Pacífico, com grandes alterações no clima. Então a gente vai perceber que as águas do Oceano Pacífico, conforme você pode visualizar aqui, América do Norte, e aqui nós temos a América do Sul, conforme você pode visualizar, essa área oeste da América do Sul, banhada pelo Oceano Pacífico, e aqui a Oceania, Austrália, Nova Zelândia, também aqui banhada pelo Oceano Pacífico. E este fenômeno El Niño, ele se dá aonde? Principalmente aqui no Oceano Pacífico. Então, nessa área nós temos a mudança de temperatura das águas do Oceano Pacífico, que vão influenciar em toda a modificação do clima. E também as modificações de ações de vento, resultando em modificações na temperatura dessa água.
Mas para isso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre El Niño. Acompanhe aqui, ó. El Niño foi originalmente reconhecido por pescadores da costa norte do Peru, observando as baixas capturas, a ocorrência de temperaturas mais altas que o normal no mar, normalmente no final do ano. Então percebeu, esses pescadores, eles se deram conta que a temperatura das águas do Oceano Pacífico estavam diferentes. E conforme eles observaram, ó, elas estavam mais elevadas do que o normal. As temperaturas estavam mais quentes do que o normal. E isto ocorreu quando? No final do ano. E no final do ano, como nós sabemos, no mês de dezembro, celebra-se o Natal. E o Natal como sendo o nascimento do menino Jesus. E esta data, este período de final de ano, como sendo o momento que nós temos ali o nascimento do menino Jesus, e por isso El Niño, pela ocorrência dele no final do ano, ó, fazendo relação com o nascimento do menino Jesus e com o Natal. E este El Niño, olha aqui, ó, os ventos alísios empurram e empilham a água quente superficial para o oeste. Nesta condição, temos a costa oeste da América do Sul, água mais fria e profunda, com nutrientes chegando até a superfície, tornando uma das áreas mais pisciosas do mundo. Então, o que vai acontecer? Ó? Se a gente observar com atenção aqui, ó, os ventos vão empurrar a água nessa direção aqui. Ó. A água quente ela vai ser empurrada para cá, ó, em direção à Ásia, e fazendo com que essa área aqui, as águas tenham uma temperatura mais baixa. Quando a temperatura aqui está mais baixa, os nutrientes que estão nas áreas mais profundas do oceano acabam chegando à superfície. E esses nutrientes servindo de alimentos para quem? Para os peixes, fazendo com que esta área se torne uma das mais pisciosas, uma das áreas com a maior quantidade de peixes do nosso planeta. E aqui, ó, os ventos alísios, que são ventos que vão convergir na linha do Equador, e estes ventos indo do leste para o oeste. Então, estes ventos vão empurrar a água quente para outras áreas, fazendo com que as áreas aqui do Peru e todo o Oceano Pacífico tenham as águas mais frias. Porém, o que acontece aqui, ó? Ocorre um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Então, esses ventos, eles passam a ter uma força menor, eles vão empurrar com menos força essa água, e o que vai acontecer? Essa água aqui vai ficar mais quente. Essa água aqui da costa do Oceano Pacífico, na costa peruana, no Chile, ficando mais quente, vai resultar no quê? Numa menor produção de peixes, pois os nutrientes, os alimentos, não vão estar disponíveis ali para os peixes. E já quando nós falamos no fenômeno Laninha, é justamente o oposto, é um resfriamento excessivo das águas do Oceano Pacífico. Então a temperatura ela fica muito mais baixa, o que também faz com que os peixes não venham a se desenvolver. E isso também é associado aos ventos alísios e à movimentação das massas de ar polar. Então é importante você saber que o El Niño resulta no aquecimento das águas do Oceano Pacífico e o Laninha no resfriamento das águas do Oceano Pacífico. E agora olha o que aparece na tela para você, ó, nossa atividade. Os fenômenos El Niño e Laninha alteram o clima de forma natural. Com as suas palavras, descreva algumas consequências destes fenômenos. Quero que você comente um pouquinho quais as consequências do El Niño e quais as consequências do Laninha. O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem. Vamos acompanhar aqui, ó, uma possível resposta que você poderia ter indicado aqui, ó. Como consequências, podemos citar a alteração da vida marinha, o aumento das chuvas, secas, tempestades, entre outros, pois esses fenômenos, tanto o El Niño quanto o Laninha, por mais que eles sejam percebidos nas águas do Oceano Pacífico, eles acabam trazendo consequências para a atmosfera, pois são resultantes de fenômenos atmosféricos também. E a gente tem que entender que quando a gente fala desses fenômenos, nós temos uma interligação entre eles. O aquecimento das águas do oceano, ou o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, ele está ligado diretamente a outros elementos climáticos também. Então é importante a gente ter bem claro que eles não ocorrem de forma isolada. E agora a nossa revisão. O que nós trabalhamos aqui na nossa aula de hoje? Acompanha na tela, ó. Nós falamos sobre mudanças climáticas, suas causas naturais, e também demos uma ênfase no El Niño e Laninha. Então nós falamos um pouquinho de quais são as causas naturais que podem resultar em modificações climáticas, como por exemplo, a variação da órbita terrestre, a variação da inclinação do eixo terrestre em relação ao Sol, o impacto de meteoritos, além de termos enfatizado um pouquinho os fenômenos El Niño e Laninha. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Desejo a vocês tudo de bom, um abraço e até breve!